Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com a Doutrina dos Espíritos, ou a Doutrina Espírita. Hoje consultamos aqui uma pequena obra que é do conhecimento de todos, é Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, que era um sacerdote, foi um sacerdote da Igreja Católica, mas depois, devido ao estudo, à pesquisa, ele se converteu ao Espiritismo. E quando ele desencarnou, era espírita já, e deixou diversas obras escritas, publicadas, e era um sacerdote muito instruído, muito culto e altamente moralizado, Torres Pastorino. E nesse pequeno livro que nós consideramos uma verdadeira pérola, que nos traz também os pensamentos que nós consideramos cápsulas de ajuda, de autoajuda, para nos ajudar a enfrentar os problemas do dia a dia na vida. E é isso justamente que nós precisamos. Apagamos aqui o ventilador, que traz uma freza para a nossa garganta. E ele então diz aqui no livro, na sua pequena obra, são pensamentos muito elevados. Afaste-se dos ambientes malsãos. Ora, na realidade, há ambientes que não condizem conosco. Não é porque nós queiramos ser ou nos posicionar acima dos outros ou queiramos ser melhores do que ninguém. Não é isso que ele quer dizer. É que há determinados ambientes em que o mundo espiritual inferior, os espíritos que são atraídos para aquele local, são espíritos grosseiros, e que aquelas criaturas também têm afinidade com aqueles espíritos. E quando nós saímos de lá, saímos bem pesados de fluidos, e até que ficamos por alguns instantes obsidiados com os assuntos que saem naquele ambiente. Logo, são ambientes malsãos, como ele diz aqui, que a gente deve evitar, sobretudo quem tem a mediunidade, que absorve com facilidade não só os pensamentos, as ideias, os assuntos daquelas criaturas, como também os fluidos dela e os fluidos magnéticos, pesados, negativos, escuros, dos espíritos que acompanham aquelas pessoas e que estão naquele ambiente. Espíritos esses atraídos por essas criaturas que também, como dissemos, se assemelham a esses espíritos. Aí ele está certo aqui em dizer: afaste-se dos ambientes malsãos. Evite as pessoas malintencionadas. No entanto, se sua presença puder melhorar o ambiente, sem que com isso sofra sua alma, lhe prejudique em alguma coisa, leve sua virtude e os seus exemplos, mesmo ao antro do vício. Leve seus exemplos. Se aquele ambiente não nos faz mal e nós aproveitarmos aquele momento, aqueles instantes, para darmos um bom exemplo de nós, de estudo, de atitudes e do nosso caráter, aí devemos transmitir para eles, naquele ambiente, porque com certeza eles vão absorver algo que passaremos para eles.
não só em atitudes, nem em palavras, nem em frases, como também no bom exemplo. É isso que ele está dizendo aqui. Mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste, enlameado e fétido, não é? Mostrando que a gente deve levar o bom exemplo àquele ambiente e também sem nos permitirmos nos contaminar com as ideias, os assuntos e etc. que saem naquele ambiente, para que não penetre em nós e venham nos prejudicar. Façamos como o sol, como ele diz aí, que ilumina o pântano, saneia o pântano, leva magnetismo, saúde, fortalecimento para o pântano, sem que seu raio de luz e de calor dali se afaste enlameado e fétido. Uma boa comparação, não é? Aí ele diz, seja você o espelho vivo de sua fé. Seja o espelho vivo de sua fé. Daquilo que você aprendeu da sua religião, aí que se reflita naquele ambiente. Aí ele diz, não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pomos em ação real nossas forças, não temos certeza de que somos capazes. Talvez você fizesse pior no lugar deles. Não os condene. Talvez você fizesse pior no lugar deles. Isso é a maior verdade. Procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Todo cargo impõe deveres e responsabilidades. E nós não estamos no lugar dos que estão administrando, porque é muito fácil fazermos uma crítica, uma censura, não é? De longe, sem estarmos no lugar dos outros. Outra coisa é estar no lugar deles. E outra coisa é fazer a censura, a condenação a quem está no cargo. Mas nós estamos de longe. Não estamos no fogo do trabalho, do labor. Aí tudo isso é mais fácil. Aí ele diz aqui, mas não esqueça da prece, da oração. Eleve seu coração a Deus em prece, em suas orações sinceras, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas na prece. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Quando nós conversamos com um amigo querido ou com alguém, conversamos espontaneamente. Assim deve ser nas orações, assim deve ser na prece, da mesma forma, para que tudo saia espontâneo e não simplesmente uma prece decorada, que o coração não faz parte. Essa prece talvez não chegue até Deus, porque é uma prece decorada e o sentimento não participou. E ele continua, prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Prece não é isso. Ore fervorosamente, com sinceridade, mas sentindo as palavras que você profere na prece, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real,
Quer dizer, em todas as nossas preces, nossas orações, devemos fazê-la com o coração, com o sentimento, para que se estabeleça uma conexão, uma ligação direta com os espíritos bons que virão até nós, pela sinceridade, quando a prece é fervorosa, pela honestidade do pedido, pela necessidade do pedido. Aí, quando é com esse sentimento, com essa honestidade, com essa seriedade, por gravidade, nós nos ligaremos às forças superiores do bem, dos espíritos elevados, que com certeza Deus permitirá que eles venham até nós para trazer o lenitivo, o alívio, o consolo para as nossas provações físicas ou morais, as nossas provas físicas ou morais, nossas expiações. Através da prece, nós nos ligamos a Deus e nos ligamos aos espíritos bons, que são os seus mensageiros. Aí ele diz, faça da oração um hábito indispensável à sua saúde espiritual. Ora lá, seria bom que toda criatura humana criasse ou iniciasse esse bom exemplo, o bom hábito da prece, da oração, para se conectar às forças superiores invisíveis do bem, que estão sempre ao nosso lado. E devemos fazer essas orações, essas preces. Aí alguém vai poder dizer, mas eu não sei fazer prece, mas não é preciso fazer uma prece longa, não é preciso. Uma prece com poucas palavras, e às vezes nem profere palavra, mas só pelo pensamento, a gente se liga a Deus e às forças superiores do bem. Toda vez que nós falamos nesse assunto, na necessidade da prece, das orações, para nos fortalecer a imunidade do nosso espírito contra o mal, contra as tentações, nós nos lembramos sempre de uma pequena história de um homem pobre, um homem do povo, um lavador de carro. Aí toda meio-dia ele ia a uma igreja lá no interior e o sacristão na porta. Ele entrava, chegava na frente da imagem do Cristo, no altar, fazia pelo sinal, o sinal da cruz, e dizia, oi Jesus, eu sou o Zé, e vim te visitar. Eu não sei orar, mas eu sou o Zé, e vim te visitar. E novamente fazia o sinal da cruz, e se retirava, coisa rápida. E quando foi um belo dia, aí o sacristão, na saída dele, o sacristão, me diga uma coisa, o que é que você vem fazer aqui na igreja todo dia e sai com toda rapidez? Aí ele disse, Senhor, é que eu não sei orar. Eu chego na frente, lá no altar, na frente da imagem de Jesus de Nazaré, e digo a ele, Senhor, eu não sei orar. Faço o sinal da cruz e digo, eu sou o Zé, e vim te visitar. E vem embora. Mas o sacristão fez essa pergunta porque havia muitas coisas, muito objeto de valor dentro da igreja, dentro do templo. E de maneira que quando foi um belo dia, esse José adoeceu e foi internado no hospital de freiras. Mas as freiras notaram que ele rapidamente conquistou a amizade de todos os doentes. E tinha sempre ao lado do seu leito, tinha sempre ao lado do seu leito uma cadeira vazia. Quando foi um dia, a madre, então, aproxima-se dele e diz, seu José, para que essa cadeira aqui? Aí ele disse, madre,
é que todo dia ele vem me visitar. Aí a madre perguntou, ele quem? Aí ele disse, Jesus. Todo dia, ao meio-dia, ele vem aqui, se senta e diz, oi José, eu sou Jesus de Nazaré e vim te visitar. Olha para mim, sorri e de repente ele desaparece. Aí a madre então compreendeu que o que tem valor não é uma prece longa e muitas vezes decorada, sem que o coração tome parte, mas o que Deus atende, o que o seu Filho Jesus de Nazaré atende também, é o que a prece, muitas vezes, sem palavra, mas de pensamento, mas que o coração toma parte. Essa que é a verdadeira prece. E o grande exemplo é Zé, esse pobre José, que ia todo meio-dia à igreja e dizia, eu não sei orar, Senhor Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Fazia o sinal da cruz e ia embora. Então é um bom exemplo para aqueles que dizem que não sabem orar, que não aprenderam a orar. Sigamos esse exemplo. Muita paz para todos e reflitamos sobre o exemplo do nosso amigo José. Muita paz e aguardemos o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir.